Passando para fazer uma atualização aqui, a semana passada o arcebispo Salvatore Cordileone de São Francisco mandou uma carta para, digamos, speaker do Congresso americano, a Nancy Pelosi, que é uma democrata muito próxima ao Papa Francisco e ao Biden. Ela é líder do Congresso americano e, assim como Biden, hiperabortista publicamente. E assim como Biden se considera católica e afirma ser católica, e assim como Biden também diz que o Papa Francisco o tempo todo defende-os e diz que eles estão em good standing, ou seja, estão de bem diante da Santa Igreja para receber a comunhão. E o arcebispo Cordileone, pastor da ovelha Nancy, por conta da questão regional, ali de São Francisco, mandou uma carta para ela dizendo que ela estava publicamente proibida de receber comunhão. Ele fez isso depois de tentar o contato com ela várias vezes e ela ignorá-lo, depois de avisá-la previamente que faria isso, uma vez que ela é uma pessoa pública, e expondo as razões que o magistério de 2000 anos da Igreja apresenta para que esse tipo de medida seja tomada por um bispo. Então eu quero marcar 3 pontos aqui para a gente guardar esse cenário. Primeiro, o arcebispo Cordileone pode fazer isso? A resposta é não só pode, como deve. E deve fazer por quê? Por amor. Amor a quem? A alma da Nancy Pelosi. A Nancy Pelosi publicamente manifesta sua sanha abortista. A última dela foi querer federalizar o aborto até 9 meses para todos os estados americanos, a partir de uma dinâmica federal. Então, por amor à salvação dela, para que ela excomungada, ou seja, distante, proibida de tomar a Santa Comunhão, ela reflita sobre o pecado público e manifesto. Isso nos traz ao segundo ponto. Por que ela é vítima, entre aspas vítima, mas na verdade agraciada com essa medida do arcebispo Cordileone e outras pessoas não? Porque a doutrina da Santa Igreja diz que quando o pecado é público e manifesto, ele deve ser por amor. E para que se evite o escândalo diante dos pequeninos, rebatido público e manifestadamente, como fez o arcebispo Cordileone. Em outras palavras, se eu sou um pecador e o padre sabe que eu sou um pecador, que eu estou em pecado e eu vou tomar comunhão, o padre não pode negar isso, porque ele estaria causando um escândalo público ao negar uma comunhão publicamente a alguém que está em pecado privado. Por quê? Porque isso é um problema da pessoa com Deus, né? E o padre ali não sabe, por exemplo, se você confessou 10 minutos antes, 5 minutos antes, enfim. Então vamos supor que o padre saiba que o José trai a esposa, porque por acaso ele é vizinho do José, e o José frequenta a paróquia dele e vai na fila da comunhão, e ali o padre dá a comunhão, porque ele não tem como saber se o José se arrependeu e confessou, etc. Então o padre não pode negar a comunhão publicamente. No caso da Nancy Pelosi é diferente, ela fala publicamente do pecado e ela permanece em pecado domingo a domingo. Ela tanto coloca a alma dela em condenação publicamente, expondo a sua contrariedade aos ensinamentos da Igreja, a lei da Igreja e a santidade do processo da comunhão eucarístico, como ela leva outros ao pecado, de certa maneira passando a ideia de que a Igreja está de bem com o aborto e que isso faz parte da nova Igreja, da nova forma de entender modernamente o que significa a sacralidade da vida. E a terceira razão, o terceiro ponto, então o primeiro ponto, se ele pode fazer isso. O segundo ponto, por que com ela? Então o primeiro ponto ele pode, porque por amor ele está salvando a alma dela, ou botando ela em reflexão, e ao mesmo tempo preservando a sacralidade da comunhão e o escândalo dos pequeninos. Por que com ela? Porque ela é manifestadamente, publicamente pecadora, diferente do pecado do pecador privado. E o terceiro ponto é a lembrança para todos do que é a Eucaristia. A Eucaristia é o santo, sagrado corpo do Senhor, conforme ele mesmo instituiu sacramentalmente. Nós ali comungamos corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Não é um pãozinho, não é uma memória da última ceia. É Jesus verdadeiro. Por quê? Porque toda a missa é uma oferta de sacrifício. Se revive o sacrifício verdadeiro de Cristo, e o Padre, em persona Christi, reoferece-se como o sacrifício como persona Christi a Deus.
A missa é um ato de sacrifício de Cristo para Deus. E nós, como corpo de Cristo, participamos do sacrifício e nos oferecemos em sacrifício junto. Todo domingo, ou mesmo toda a missa, inclusive as missas privadas, são ofertas de sacrifício, assim como Jesus instituiu. Portanto, a sacralidade da Eucaristia não é a memória de uma santa ceia, ou de um sacrifício que aconteceu há 2000 anos e ficou no passado. O sacrifício de Cristo acontece no Kairos e não no Cronos. Ele acontece todos os dias, a cada missa que é celebrada. E em toda comunhão transubstanciada, toda comunhão que nós recebemos na missa, ali há o verdadeiro corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para fechar essa breve memória, duas considerações. A primeira é um exemplo do passado e a segunda uma sugestão para os bispos brasileiros e para os bispos brasileiros, né? Os bispos que são sucessores dos apóstolos. Santo Ambrósio, o imperador Teodósio, falando aqui primeiro lá do assunto do passado, né? O imperador Teodósio, um imperador sanguinário, matou 7.000 tessalonicenses, mais as suas famílias e crianças, num estádio, ali no século IV. O bispo de Milão, Santo Ambrósio, proibiu o imperador de entrar na igreja por 7 meses, fazendo-o publicamente confessar seu pecado e pedir perdão, até que, convencido de que ele estava de fato arrependido do pecado que havia cometido, do genocídio, do monstruoso pecado que havia cometido, ele então admitiu o imperador do Império Romano, Teodósio, a entrar na missa. Segunda questão é, existem bispos corajosos como Santo Ambrósio hoje? Parte dos bispos está ok com a agenda abortista e todas as outras agendas modernistas. Eles topam, eles estão de bem com isso. Porque, na final, é um monte de célula mesmo, ou então, que mal vai fazer? Ou então os caras estão na vibe mesmo da ecoteologia, de que tem muita gente no mundo e que nós somos o carbono a ser eliminado. A segunda parte dos bispos é fraca, não é corajosa, não apoia, mas fica quieta. Ou porque é carreirista, e não, por exemplo, o bispo Cordileone nunca será cardeal, com o Papa Francisco lá depois do que ele fez. Ele jogou fora a possibilidade de ser cardeal. Mas ele está defendendo o Senhor, a sacralidade da Eucaristia e a salvação da alma da sua ovelhinha chamada Nancy Pelosi. Então, ele escolheu Cristo ao invés do cardinalato. Boa parte dos bispos aqui ou é covarde ou politicamente está olhando para sua carreira. Então você tem os que estão ok com a agenda e você tem os covardes ou carreiristas que não estão ok com a agenda. E eu estou para ver um bispo fazer a mesma coisa com o Lula ou com o Alckmin. O Alckmin não vai, porque o Alckmin, apesar de ser um católico, vamos lá, né, está associado ao Lula, enfim, talvez o Alckmin também, mas especialmente o Lula, que se afirma católico e que defende publicamente o aborto, aí como fez há 2 meses atrás, 1 mês atrás. Eu queria ver os bispos brasileiros, aqueles que não são comunistas, que não foram infiltrados, que não são modernistas e que não estão aliados à destruição da santa doutrina, da liturgia, como vários estão, terem a coragem de tomar esse tipo de atitude com as pessoas públicas que publicamente manifestam o seu pecado. Época de eleição está chegando, vai ter um monte de gente tomando comunhão sacrílega. Vamos ver se os bispos são corajosos. E você, fiel, nós, leigos, olho aberto, denúncia, monitoramento, porque o corpo do nosso Senhor, infiltrado, precisa dos glóbulos brancos. Sejamos glóbulos brancos. Fiquem com Deus.